Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre teste de flora intestinal, tá? Eu já falei aqui, já fiz um vídeo no passado falando especificamente de um teste que está disponível aqui nos Estados Unidos e também na Austrália, Canadá, Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra. Infelizmente ainda não está disponível no Brasil, mas assim que tiver eu conto para vocês, sobre um teste que vê exatamente como que está a nossa flora intestinal, né, e como que está efetivamente o nosso equilíbrio, né, as nossas barreiras intestinais, a nossa capacidade de absorção, a nossa capacidade específica de lidar com proteínas, de lidar com gorduras, né, excesso de sal, enfim, é como se fosse assim, um teste para fazer um check-up na tua flora intestinal, na tua microbiota, né, intestinal. E para que esse teste é legal, né? Por que eu acho que é muito bacana? Além de te falar efetivamente como que tá, né, a sua capacidade de processamento de alimentos e de absorver nutrientes, né, e como que estão, quais são as bactérias específicas que estão predominando, né, no seu intestino, esse teste especificamente ele passa para você recomendações de alimentos que são muito bacanas para você equilibrar os seus intestinos, né? E quais os alimentos que são que você precisaria retirar temporariamente, né, para você trazer esse equilíbrio. Então, por que isso é legal, gente? De novo, deixa eu até falar para vocês, assim, para repetir, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. Então, de repente, assim, tem muitas pessoas que podem estar comendo uma dieta, assim, super saudável, super rica, cheia de nutrientes, mas, infelizmente, por conta de uma inflamação intestinal, uma desbiose intestinal, que pode ter várias causas, né? Essa pessoa não está conseguindo absorver e extrair os nutrientes de tudo aquilo que ela come. E, na verdade, isso, assim, gera, vai te deixando cada vez mais num estado de depleção, né, digamos assim, de nutrientes e de vitaminas, se você não consegue absorver aquilo que você come, tá? Lembrando que esse teste de flora intestinal não é um teste de intolerância ou de alergia alimentar. Esse teste, especificamente, o que ele faz é tirar uma foto, né, da sua microbiota e te falar quais são os alimentos, né, que você deve incluir com mais frequência temporariamente para trazer um equilíbrio para o seu intestino e quais são os alimentos que você deve retirar, né, temporariamente também para trazer um equilíbrio intestinal. Então, não tem nada a ver com alergia ou intolerância, e sim como você pode otimizar, né, o equilíbrio da sua microbiota, direcionando para alimentos específicos para o teu caso, né? Então, eu acho isso muito bacana, mas é só para a gente fazer essa diferenciação, porque isso não tem nada a ver com alergia ou intolerância. Mas, por que isto é interessante para a gente? Porque a nossa microbiota intestinal, gente, ela muda, né? Então, assim, conforme e ela muda com rapidez, né? Você tem bactérias vivas lá dentro, então, quanto mais você alimenta as bactérias boas, mais elas vão se proliferar, mais você vai matar de fome, né, as bactérias ruins, se você não ficar dando aquilo que as bactérias ruins gostam, né, e mais equilíbrio você vai trazer para o teu intestino. Lembrando que o teu intestino ele é responsável por mais de 70% da sua resposta imunológica, e isso é super importante para a gente hoje em dia, né? E ele tem uma ligação direta, né, com o nosso cérebro, né, com a nossa produção de neurotransmissores do bem-estar, com a nossa produção hormonal, com a nossa detoxificação junto com o fígado, né, com a nossa produção de enzimas. Então, assim, o intestino é super importante, desde que ele esteja, né, em equilíbrio, ele consegue fazer as funções dele dessa forma. Bom, mas o que eu queria contar para vocês hoje, né? Esse teste, o Biome, né, que está disponível aqui para a gente nos Estados Unidos e mais alguns países, que faz essa leitura que eu acho muito legal. Eles lançaram há não muito tempo, né, a produção específica de suplementos, digamos assim, direcionados para a sua necessidade. E eu achei isto muito legal. E antes de recomendar, né, qualquer coisa que eu recomendo, ou eu testo em mim, né, ou eu faço um estudo bem profundo, e eu decidi realmente testar esses suplementos específicos para ver como que funciona e o que eu achava, tá? E
o que que eu fiz? Eu fiz esse teste de microbiota intestinal, de flora intestinal no meu filho, especificamente, por quê? Por conta de questões imunológicas dele, ele tomou várias rodadas de antibiótico quando ele era muito pequeno, infelizmente, né? Era necessário naquela época, mas assim, naquela época a gente nem tinha tantos estudos a respeito dos impactos, né, de antibióticos, principalmente numa flora intestinal de crianças, né? E o quanto que isso, digamos assim, vai ter uma repercussão na flora intestinal futuramente, né, dessa criança, mas enfim, embora meu filho, ele come, graças a Deus, de tudo, né, uma alimentação super variada, mas eu já tinha uma suspeita de que talvez a capacidade dele de absorção de nutrientes talvez estivesse realmente impactada por conta dos antibióticos que ele tomou quando pequeno. Então eu quis fazer esse teste, eu já fiz em mim esse teste 2 vezes, eu notei uma melhora muito grande, foi bem legal, aí eu resolvi fazer no meu filho mais velho por conta disso e resolvi assinar, né, essa entrega de suplementos específicos para ele, para o meu filho, porque eu queria realmente ver como que funciona e qual que é o que seria, de que forma que isso poderia ajudar o meu filho. Então, por que eu acho bem legal isso dividir aqui para vocês? Ó, vem assim, tá? Essa caixa aqui específica. Olha que bacana aqui que vem. Ó. Aqui eles pegaram especificamente, né, de acordo com o microbioma do meu filho, eles desenvolveram aqui, ó, os probióticos que têm exatamente o tipo de bactérias, as cepas de bactérias específicas para equilíbrio do intestino dele. Então, no caso do meu filho, enfim, tem diversas, mas tem lactobacillus ramosos, acidófilos, casei, astragalos, enfim, tem vários tipos específicos, mas que são, digamos assim, é um probiótico para o meu filho, para equilíbrio da flora intestinal dele. Tá? E fora isso, que eu achei bem interessante, é que eles fazem, digamos assim, ó, eles desenvolvem, eles pegam os extratos específicos, né, dos alimentos que são equilibrantes, né, são superfoods, né, algumas das superfoods para o meu filho, e eles concentram nestes suplementos específicos para ele. Tem até o nomezinho dele aqui, ó, olha que bonitinho. Né? Então, assim, só para você saber, no caso do meu filho, tem pectina, quercetina, vitamina C, extrato de alho, zinco, fibra de beterraba, extrato de orégano, extrato de raiz de dente de leão, linhaça, equinácea, enfim, entre outros. E por que eu acho isso legal, né? É que, na verdade, assim, é como se fosse um suplemento específico para você, para sua flora intestinal, para aquilo que você precisa. Então, é bem direcionado, não tem nada a mais, né? Coisas extras que você não precisa. Então, eu achei isso muito legal. E acho muito legal, inclusive, para mães que têm dificuldade, né? Que sentem que as crianças têm algum tipo de desequilíbrio e são crianças, de repente, que têm dificuldade de comer de tudo, de se alimentar com uma variedade. Então, eu acho, para determinados períodos, porque suplementação eu sempre acho que a gente tem que tomar de forma periódica, né? Não é nada para sempre, mas para determinados períodos eu acho bem legal essa dica para dividir com mães que têm crianças com muita dificuldade de comer, ter uma alimentação mais variada que essas crianças que não aceitam, né? Então, efetivamente, quando você concentra os nutrientes que as crianças especificamente precisam, né? Eu acho isso muito legal para ter de forma prática, de forma rápida, né? Digamos assim, no suplemento específico para a criança. Então, achei isso muito bacana, tá? Então, queria dividir isso com vocês. Vou mostrar aqui a tela com os resultados, só para vocês verem como que aparece. Então, aqui, olha, por exemplo, aqui para o meu filho, eu fiz o teste nele, tá? Então, aparece aqui, ó, quais são os alimentos específicos para evitar as superfoods, né, para ele. Então, aqui, enfim, aqui, ó, todas as superfoods dele, né? Aqui quais são os alimentos curativos, né, para o intestino dele. Aí depois passa quais são os alimentos específicos. Olha, vegetais, separa por vegetais, proteínas, ervas, né? As comidas para evitar, o máximo aqui, que eu acho muito legal. Olha, banana, aqui, ó, laranja, quinoa, espinafre,
o mais legal de tudo, eu acho que a gente tem que ter em mente, é que assim, esses alimentos, eles são, tanto as suas superfoods quanto os alimentos para você evitar, eles são temporários, né? O objetivo todo é você dar para o seu intestino, temporariamente, aquilo que vai trazer equilíbrio. E aí depois você retorna, né, com os alimentos que, depois que você já tiver com a flora intestinal equilibrada, então você retorna com os alimentos que você acha que são, obviamente, né, comida de verdade que te fazem bem, mas o objetivo principal realmente não é você excluir para sempre, mas sim trazer a possibilidade do seu intestino se curar, tá bom? Então eu acho isso muito legal. Então aqui, ó, os suplementos específicos no caso do meu filho. Então aqui, ó, colocou todos, aqui, ó, os tipos específicos, né, de bactérias e mais quais são os nutrientes, né, os extratos, né, os concentrados específicos para ele, para equilíbrio específico do intestino dele. Então achei isso muito legal. Então era isso que eu queria dividir com vocês hoje, tá? Tô testando aqui com o meu filho esses suplementos, é uma assinatura mensal que você cancela a hora que você quiser. Então, o meu objetivo principal com o meu filho, por exemplo, é dar esses suplementos para ele por volta de uns 2, 3 meses e depois cancelar. Mas dá, digamos assim, essa possibilidade, né, de uma suplementação direcionada para o caso dele. O que eu acho que é bem bacana, né? Então, queria dividir aqui com vocês. Se tiverem alguma dúvida, né, qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem, que eu ajudo vocês com essas informações também, tá bom? Um beijo muito grande.